Essa rota atravessa um dos pedaços de mapa mais bombardeados do Vietnã inteiro. Uma colina usada como isca, uma fronteira partida ao meio, um vilarejo inteiro que vivia em túneis subterrâneos. E começa e termina, sem querer, nos dois extremos da infância de Ho Chi Minh, símbolo maior da resistência que livrou esse país de impérios estrangeiros. Ele chegou nessa cidade aos 5 anos, a pé, depois de meses de estrada saindo do interior. Essa é a casa onde viveu. O que fica exposto aqui dentro é a mesa onde estudava. Deixo Rê e subo rumo às montanhas. E chego a Khe Sanh, quase na fronteira com o Laos. Palco de uma das batalhas mais clássicas da guerra com os americanos. Entro sozinho num bunker das tropas americanas. O comando vietnamita nunca quis essa colina de verdade. Usava a mesma doutrina de cerco que derrubou o domínio francês 14 anos antes. Queria só prender tropa americana aqui, longe das cidades, enquanto preparava o golpe de verdade em 100 lugares ao mesmo tempo. A clássica ofensiva do Tet de 68. Foi nesse mesmo período que um foguete acertou o depósito de munição da base. 1.500 toneladas de explosivos foram pelos ares de uma vez. Depois, seguiu-se com 77 dias de chuva de bomba sem parar, dia e noite. Esse é um avião de carga que fazia o abastecimento da base sob fogo constante. Só nesse cerco, dezenas de aeronaves foram destruídas tentando pousar ou decolar daqui. Os EUA aguentaram em 77 dias. 2 meses depois, arrasaram a própria base e sumiram. Foi a primeira base americana abandonada na guerra por pressão inimiga. Hoje, um tanque abandonado continua largado na grama. Atrás dele, um parque inteiro de turbina eólica. Desço pela clássica Rodovia 9, que tem seu próprio memorial de mártires. São mais de 10.000 lápides. No Museu de Quang Tri, em Dong Ha, uma exposição inteira de bombas. Napalm, fósforo, bomba de 7 toneladas, munição guiada a laser. Daí, sigo para onde essas bombas caíram de verdade. O centro da cidade de Quang Tri, a poucos minutos dali. Esse arco é praticamente tudo o que sobrou da cidadela. Aqui aconteceu o que os vietnamitas chamam de Verão em Chamas, considerado o combate mais violento de toda a guerra. Durou 81 dias. 4 anos depois de Khe Sanh, o cerco virou do avesso. Quem cercou, virou cercado. Arco de pedra, depois a ponte. Essa era a divisa. Aqui, o país virava 2 países, por 21 anos. A bandeira do lado norte foi bombardeada e rasgada centenas de vezes. Centenas de vezes voltou. No museu, diorama de uma mulher remendando o pano à mão. Ela sabia que assim que terminasse o remendo, o mastro virava alvo de novo e remendava do mesmo jeito. Do lado, foto de jovem atirador mirando com sua metralhadora antiaérea que defendia essa margem. Também ali, uma maquete mostra o que vem a seguir. Todo um vilarejo escavado numa colina, perto do mar. No caminho até lá, desminagem em andamento. Norueguês e vietnamita, hoje tirando bomba viva enterrada há 50 anos pelos americanos.
Desço direto para o subsolo. Um vilarejo inteiro que decidiu viver debaixo da própria terra a partir de 66. Cavaram 10 metros. Os americanos responderam com bomba projetada para furar exatamente essa profundidade. Cavaram até 23, na enxada. 300 pessoas viviam nesse escuro. Poço, escola, maternidade. Levo menos de 10 minutos para atravessar esse túnel inteiro, de ponta a ponta. Quem morou aqui levou anos para sair. O que é passeio para mim foi rotina diária para quem não tinha outra opção. Entrar, esperar o bombardeio passar lá em cima, sair só quando dava. O mar, que devia ser o cerco final, era a porta dos fundos. 7 saídas, despachando suprimento para uma ilha ali na frente. Os americanos vigiavam a estrada. A estrada era o de menos. Saio do subsolo e a moto sobe de novo, rumo às montanhas de caverna de Phom Nha Keban, um dos maiores sistemas de gruta do planeta. Fazenda comum, arroz, búfalo, pato, o que qualquer família daqui já tem há gerações. A sacada do dono foi só essa. O turista parou para fotografar os patos e ele percebeu que aquilo tinha valor. Transformou o próprio quintal em atração. Não existe nada de especial nesse pato. Existe rio, arrozal e bicho doméstico em cada quilômetro dessa estrada inteira. A diferença toda está em como um homem decidiu olhar para isso. Onde todo vizinho via bicho de criação, ele viu experiência. A genialidade não mudou o pato, mudou o olho de quem olhava para ele. É a prova mais simples que existe. O extraordinário não precisa ser raro. Precisa só de alguém disposto a olhar diferente para o que todo mundo já vê todo dia. Depois de tanto morto, tanto cerco, tanta gente debaixo da terra, essa rota também segue vida comum acontecendo do lado. Tudo isso convivendo com o peso que acabei de atravessar. Aqui é um local que era conhecido como a Coordenada da Morte. Mais de 3 bombas por metro quadrado, 240 dias seguidos. Um esquadrão de 10 moças tapava a cratera de bomba aqui, todo dia. Mas em uma tarde, uma bomba acertou o abrigo delas. Nenhuma sobreviveu. Uma hora de estrada depois, chego numa casa onde uma vida começou. Casa de sapê e bambu, pequena. Foi aqui que nasceu quem, aos 5 anos, atravessou a pé até Hue. Do lado, preservam até a casa de um vizinho qualquer, parte do mesmo vilarejo, guardada junto. É esse tipo de detalhe que esse país decide manter. Essa rota juntou um garoto que virou símbolo, uma colina usada como isca, uma bandeira que nenhuma bomba derrubou de vez, um povo debaixo da própria terra, 10 moças com pato e um fazendeiro que transformou o pato em negócio. Até aqui, mais de 5.000 quilômetros.
O que mais te surpreendeu nesse episódio?